Bom, boa tarde. Meu nome é Ricardo Moreira Borges, eu sou professor no Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais da UFRJ, IVPN, e vamos dar sequência a essa conversa sobre espectrometria de massas. De novo, esse é só um primer e eu apenas comento sobre alguns tópicos que meus alunos, que eu vejo que meus alunos precisam entender para a gente dar sequência aos nossos projetos. Pode ser útil para outros, mas não deve ser encarado como um curso formal de espectrometria de massas. Ok? Vamos, segue o jogo. Bom, esse então é o esquema geral de um instrumento de espectrometria de massas e nós temos então, como vocês podem ver, várias etapas fundamentais, né? Etapa de injeção de amostra, etapa de formação de íon, que seria na fonte de ionização, a separação de íons conforme suas razões massa-carga, isso acontece no analisador, e a etapa de detecção de sinais, né, gerados pelos íons que chegam no detector, ok? Então todo o controle desse de cada uma das etapas e processamento dos dados é feito todo computacionalmente, é claro. Bom, então a primeira etapa do processo é a injeção, né, da amostra no sistema. A amostra pode ser introduzida de várias maneiras, dependendo do tipo de espectrômetro e da natureza da amostra que você está trabalhando. É crucial, então, que a amostra esteja preparada de forma adequada para análise, certo? Isso pode incluir a diluição, a filtração ou a utilização de métodos de cromatografia para separar os componentes antes da análise de massas, né? Usando nesse caso o espectrômetro de massas como um detector para um sistema cromatográfico, o que encaixa no LCMS ou GCMS que vocês já escutaram falar. Bom, então a amostra injetada é submetida a uma fonte de ionização, tá? Onde seus componentes são convertidos a íons, e assim existem várias técnicas de ionização, como ionização por eletrospray, que é a mais comum, ionização química, ionização por dissorção, a ionização é, a laser assistida de matriz, que é a MALD, ionização eletrônica, que é aquela que é mais utilizada para GCMS. A gente vai falar isso na próxima aula, sobre isso com mais detalhes na próxima aula. Bom, então nessa etapa de formação de íon, os compostos são fragmentados ou não, né? E aí quando eles são fragmentados, a gente chama de fragmentação na fonte, tá? Isso é indesejado em alguns casos e desejado em outros, tá? Ah, e aí, de qualquer forma, a formação do íon que é essencial para que essas amostras sejam analisadas no espectrometria de massas, ok? Os íons então gerados na fonte de ionização são então direcionados para dentro do analisador, tá? E aí esse direcionamento acontece por vários skimmers, que são placas carregadas com suas voltagens, e aí esses parâmetros de voltagem são específicos para cada amostra e cada equipamento, tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, é muito técnico, e aí empurrando os íons para dentro do analisador. O analisador então separa os íons com base em parâmetros que são sua razão massa-carga. Tá? Então existem diversos tipos de analisadores: quadrupolo, tempo de voo, ion trap, FT-ICR, Orbitrap. A gente vai ver alguns com mais detalhes. Cada tipo de analisador tem suas próprias vantagens e a escolha de cada um depende da aplicação específica de cada grupo, né? Que está, por exemplo, comprando aquele equipamento. Tá? Então, após a separação, os íons são detectados pelo detector, tá? Que registra os íons e gera um sinal elétrico correspondente à quantidade de íons de cada razão massa-carga que chega lá. Né? O chegar lá é importante, porque o íon precisa ser estável o suficiente para chegar da fonte até o detector. Essa estabilidade vai fazer com que mais íons cheguem, ok? Então, os detectores podem variar desde de multiplicadores de elétrons até detectores de fotomultiplicadores, tá? Dependendo da sensibilidade e da precisão requerida. Isso depende muito do equipamento, a gente não vai entrar em detalhes de escolha de detectores, porque não tem como fugir muito dos que já vêm com o equipamento, isso não é uma escolha muito a ser feita, né, por nós.
Tá, e aí todos os processos são controlados por um computador, né, que utiliza algoritmos para otimizar os parâmetros de métodos escolhidos pelos usuários e pelo técnico, né, que está trabalhando. E aí os dados coletados são então processados e analisados de modo a fornecer resultados precisos e detalhados sobre a composição da amostra, certo? Então, esse processamento que vai gerar o nosso espectro de massas do modo que a gente conhece. E aí, se for uma análise feita com cromatografia, ele vai fornecer esse dado conforme o tempo de injeção, né, que vai ser refletido no tempo de retenção, né, no perfil cromatográfico. Então vamos seguir com alguns detalhes, vamos falar mais sobre analisadores hoje. Bom, e aí vem a pergunta, né? Por que trabalhar com íons? Bom, como consequência da evolução científica da nossa física e engenharia, nós sabemos controlar a trajetória de íons, que são espécies carregadas. E a gente não sabe trabalhar com trajetória de espécies neutras, certo? Tal trajetória, então, é controlada pela manipulação de voltagens do tipo corrente direta e radiofrequência, certo? De forma alternada. Então, esse controle dessas voltagens pelo corpo todo do espectrômetro de massas é o que vai controlar a trajetória dos íons, que vai fazer os íons viajarem desde a fonte até o detector, certo? E a gente só consegue trabalhar com substâncias, substâncias ionizadas simplesmente porque a gente só sabe trabalhar com substâncias ionizadas. Bom, manipulação eficiente, então, vamos falar um pouco sobre isso. A gente trabalha com íons porque são mais facilmente manipulados, né? Envolvendo, então, o que a gente usa então técnicas que envolvem campo elétrico e campo magnético. E aí a gente controla precisamente o movimento dos íons dentro do espectro de massa. A gente vai ver que há situações, há tipos de analisadores que a gente quer uma trajetória linear, outros que a gente quer uma trajetória circular, outro que a gente quer uma trajetória ah, tipo que vai e volta, né? A gente vai ver no TOF com refletor. Tem várias trajetórias que a gente quer diferenciar. No Orbitrap tem uma trajetória diferente do ressonância ciclotrônica de íons e assim por diante. Então, trajetória é importante. Tá? E essa trajetória é controlada por parâmetros de voltagem, de corrente direta e radiofrequência. Tá? Tudo isso é controlado pelo equipamento. Qual o objetivo disso, então? O objetivo do espectrômetro de massas é a definição de fórmulas moleculares. Tá? Então, esse objetivo de utilizar o espectrômetro de massas é usar os valores de massa dos íons para definir suas fórmulas moleculares. Então, o espectrômetro de massas nos dá a massa molecular, a massa dos íons, certo? Pode ser massa atômica também, mas o que a gente vai focar é em massa molecular, porque a gente não está tentando trabalhar com átomos, a gente está trabalhando com moléculas ionizadas, tá? E isso é muito importante ter na cabeça. Então, é a partir da massa molecular que a gente vai tentar identificar o que? A fórmula molecular e tentar identificar a estrutura. Vamos lembrar que cada massa molecular pode produzir várias fórmulas moleculares e várias fórmulas moleculares podem produzir ainda diversas outras fórmulas estruturais. Okay? Isso a gente também tem que ter na cabeça. Então, um valor de massa não nos define qual é a estrutura, ok? Mas filtra bastante, então a gente chega perto. Então, como que a espectrometria de massas ajuda a definir a estrutura de uma molécula? Né? Ajuda porque não só a massa molecular nos é provida, né, pelo espectrômetro de massas, mas a gente tem também o dado de fragmentação. E aí a gente começa a aumentar a nossa seletividade. Lembrando que seletividade é a detecção de alguma informação em detrimento das outras. Okay? Então, quando eu falo em seletividade, eu estou falando em uma situação onde eu vejo uma informação e eu renego outras informações. Entendeu? Então, se eu tenho um valor de massas com certos fragmentos, eu tenho um valor de massas que me dá
uma gama grande de fórmulas moleculares, mas os fragmentos me permitem excluir várias das fórmulas moleculares porque algumas são impossíveis de serem compatíveis com certos fragmentos. Por isso que eu falo que aumenta a seletividade. Ok? Então essa fragmentação, essa informação de fragmentação me permite chegar perto da estrutura correta. Por mais que isso não seja um valor inequívoco que vai me apontar a identificação exata da estrutura, mas me deixa chegar mais perto do que seria a estrutura correta daquela substância. Bom, e eu tenho que chamar a atenção também que tudo isso que acontece a partir da fonte dentro do espectrômetro de massas está em alto vácuo. O que é alto vácuo? Vácuo perfeito não existe, está na Terra, mas, só no espaço talvez, mas a gente chama de alto vácuo porque é um vácuo feito por uma bomba externa e amplificado por uma bomba turbo interna. Ok? Então, essa bomba turbo produz um vácuo muito forte dentro do espectrômetro de massas. E isso é necessário. O espectrômetro de massas só vai funcionar se ele estiver num nível de vácuo satisfatório. E por que isso? Porque os íons precisam ser controlados dentro de um ambiente de alto vácuo, né? Para permitir que os íons se movam livremente no espaço sem colidir entre eles, ou seja, sem interações indesejadas, né? Que poderia acarretar na criação de outras espécies. A gente não quer ver isso. Ok? Então, é isso aí. Bom, então esse é um exemplo de um espectro de massas. Ok? Quanto ao resultado prático, então a gente observa um gráfico de intensidade, que é a abundância no eixo vertical, e a razão massa-carga no eixo horizontal. Essa intensidade pode ser absoluta ou pode ser relativa. Em grande parte é representada como relativa, colocando o sinal mais intenso, que a gente passa a chamar de pico base, tá? Ele como 100%, o sinal mais intenso como 100%, e os outros sinais em referência a ele. Ok? Quando se trata de espectros de massa resultantes de ionização eletrônica, né, a gente vai ver principalmente em CGMS, o sinal de maior massa pode ser aquele referente ao íon molecular. E a gente tem essa nomenclatura, íon molecular. Tá? Íon molecular seria então referente à massa ionizada, que seria a massa com cátion radical. Tá? No caso de ionização eletrônica. Tá? E os sinais de massa menores, então, são os fragmentos produzidos na fonte. Lembrando que a gente vai ver isso na próxima aula, mas em CGMS, e eu vou sempre me referir como CGMS ao fato da gente lidar com ionização eletrônica, porque no nosso caso, especificamente no nosso laboratório, a gente não, em menos de 1% dos casos, a gente usaria infusão direta em espectro de massas por ionização eletrônica. A gente sempre vai passar por um CG, ok? Então, os fragmentos menores do que o íon molecular seriam os fragmentos. Os íons, os sinais menores, né, desculpa, do tamanho do íon molecular serão os fragmentos. Bom, o pico base pode ser tanto o íon molecular quanto os fragmentos. O que importa é que o pico base só vai refletir a estabilidade do sinal que chega no detector, o que significa que mais daquele íon chegou no detector. Mais daquele íon chega no detector porque aquele íon é mais estável, certo? Naquela trajetória que foi controlada. Bom, então a abundância relativa, né? O que a gente tem? No eixo Y, então a gente tem a abundância relativa, que representa a intensidade dos sinais detectados. Essa intensidade é normalizada em relação ao pico base, que é definido como 100%. O pico base, a gente já disse, é o mais intenso, e ele só é mais intenso porque é mais estável, ok? E no eixo X a gente tem aí a razão massa-carga, que indica a massa do íon dividido pela sua carga. Bom, isso é importante dizer porque em pequenas moléculas, a grandíssima maioria dos casos, a gente vai ter uma carga igual a 1, ok? Apenas em peptídeos um pouco mais maiores a gente vê alguma coisa como carga igual a 2. E a gente vai ver a massa, vai ser a massa detectada pelo massas como razão massa-carga, massa dividido por 2. Então a gente vê a metade da massa daquela substância.
Isso não é um caso preocupante por agora, ok? Então, o valor de massa-carga representa praticamente a massa do íon, ok? É, Bom, em casos de ionização por eletrospray, a gente não chama de íon molecular, a gente passa a chamar de espécie protonada ou adulto, ou simplesmente íon, ok? Ou espécie desprotonada no caso de negativo, e a gente não fala em íon molecular, tá? O importante é dizer que mesmo em CGMS a gente pode ter situações onde o íon molecular pode estar ausente, tá? Caso ele esteja em baixa intensidade, é possível torná-lo mais evidente reduzindo a energia de ionização, né? Lembrando que a energia de ionização geralmente é 70 eletronvolts. Se a gente diminuir esses 70 eletronvolts para uns 30, 20, é possível que a gente veja um ganho de intensidade para o pico do íon molecular. Caso o pico molecular não esteja ausente, ou seja, a molécula intacta não é muito pouco instável, ela não importa o quanto você baixa essa energia, que ele não vai aparecer de qualquer forma, ok? Bom, só um detalhe que eu preciso dizer também sobre processamento, mas é bom que eu diga logo. Eu tenho dois modos de detecção que eu posso chamar de perfil e centroide, tá? No modo perfil, em geral, os dados são adquiridos nesse modo, né? Os dados, em geral, tipo, a gente observa uma aquisição natural do software em modo perfil, tá? Onde existe uma distribuição normal dos íons pelo analisador, tá? Com uma largura de sinal referente ao poder de resolução daquele analisador, tá? Então, no modo de perfil, cada pico do espectro é representado por uma curva suave, uma curva gaussiana, exibindo a distribuição real da intensidade dos íons em torno da massa-carga exata. Tá? Não exata, a gente não precisa chamar de exata, mas a massa-carga experimental que foi detectada. Esse formato é útil para saber, então, a forma exata dos picos, né? Da distribuição. Ok? Mas quando a gente vai trabalhar com os dados, a gente passa a processar isso de forma a converter esses picos de modo perfil para picos em modo centroide. Isso porque o modo perfil é um dado, né, um dado físico mesmo, muito pesado, muito grande. Ele em centroide torna a análise muito mais fácil de ser rodada, porque o peso do arquivo digital formado é muito menor, certo? Então esse dado é convertido a centroide. Nesse caso, então, os arquivos de aquisição serão mais leves, com os sinais convertidos a barras. Tá? Barras são mais simples. O perfil isotópico é mantido, né, no perfil para centroide, e a transformação do perfil isotópico do modo perfil em centroide é feita então após a aquisição dos dados. Você adquire os dados em modo perfil e aí os converte para modo centroide, tá? Que vai ser uma única linha vertical na posição da razão massa-carga central do pico. Tá? Isso simplifica o espectro, é muito mais fácil de analisar, mas não ache que os espectros de massa são todos feitos em centroide. Eles podem ser feitos em perfil e existem algumas vantagens para isso, mas não vem ao caso discutir isso agora. Ok? Bom, e aí vamos falar um pouquinho só sobre sistemas mais comuns. A gente tem o GCMS, que é o sistema de cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas. Tem gente que não gosta do termo acoplada, eu não ligo. A gente pode falar ou pode não falar. De fato, é um sistema que talvez não esteja acoplado, né, mas está ali ligado. Tá? A espectrometria de massas e o sistema de LCMS, que é o sistema de cromatografia em fase líquida, tá bom, ligada à espectrometria de massas. Ok? Então, sobre requerimento das amostras. O sistema de CMS é ideal para amostras voláteis e estáveis a alta temperatura. Isso significa então que compostos que são facilmente vaporizáveis
e que não se decompõem em alta temperatura podem e devem ser analisados no GCMS de modo eficiente, ok? Entre as colunas cromatográficas, as colunas capilares do GCMS, nessas colunas ocorre que elas têm um diâmetro muito pequeno, né, de 0,15 a 0,25 milímetros e um comprimento grande, de 20 a 30 metros. Essas colunas, por serem capilares, e aí a gente não vai entrar em detalhes de colunas, mas de coluna de CG, mas elas permitem uma separação muito eficiente de altíssima não, mas de muito alta resolução dos componentes da amostra. Colunas capilares em cromatografia líquida ainda não engatilharam, né? Elas não são em uso rotineiro. Existem alguns casos, mas não tem uso rotineiro ainda. Ok? O GC trabalha com fluxo de gás inerte, né? Que pode ser hélio ou nitrogênio, pode ser hidrogênio também, mantido a um fluxo de 0,1 a 1 ml por minuto. Tá? Essa faixa de fluxo ela é ideal para a entrada do massas. Tá? Então, num caso de GCMS, você não tem interface nenhuma, você simplesmente tem a a coluna capilar do GC sendo ligada direto na fonte de ionização do espectrômetro de massas. Bom, então a gente pode dizer que a técnica de GCMS é bastante madura, tá? Com a parte cromatográfica, eu diria que virtualmente totalmente desenvolvida e em comparação com a LCMS, tá? Que a gente ainda trabalha com colunas empacotadas. Por melhores que sejam as colunas de LCMS, elas não se comparam às colunas capilares de ICG. Tá? Claro que são técnicas diferentes e técnicas diferentes não são comparáveis, mas porque cada uma tem uma aplicação, né? Para moléculas voláteis você vai para GCMS, para moléculas não voláteis você vai para LCMS. Ok? E aí, como fonte de íons, a gente utiliza principalmente a fonte de íon do tipo ionização eletrônica, tá? Sob vácuo, que é uma técnica robusta e bem compreendida para fragmentos de moléculas pequenas e voláteis. Ok? Já no caso da LCMS, a gente tem uma cobertura de limitações do GCMS. Tá? Ele foi desenvolvido para cobrir as limitações de amostras que não podem ser analisados pelo GCMS. Então, isso inclui substâncias termoláveis ou não voláteis. Tá? E aí, quase todos os biofluidos, né? Aí que está o dinheiro, por isso que foi desenvolvido de fato. As colunas, a gente ainda faz a separação cromatográfica em colunas empacotadas, com diâmetro de 1,7 a 4,6 milímetros e comprimentos relativamente curtos, de 5 a 25 centímetros. Tá? Essas colunas então são preenchidas com material de fase estacionária, que permite a separação então dos componentes da mistura. O fluxo de fase líquida, que é o solvente, né, é mantido entre 0,2 até 1 ml por minuto, o que é relativamente alto, né, para o massas, por isso que muitas vezes tem um split, a gente não injeta tudo, e no caso da fonte mais utilizada, que é o eletrospray, tem um spray borrifando a amostra para dentro do massas, né, então a gente percebe que sei lá, nem 10% do spray entra de fato no massas. Bom, então as fontes de ionização para fazer essa interface entre líquido e o estado gasoso, lembrando que o espectrômetro de massa só trabalha com substâncias no estado gasoso, essa conversão do íon precisa ser mediada por alguma interface. E essa interface nos deu bastante trabalho, né? Nos não incluindo a mim, né? Mas as pessoas que trabalham com isso. Então a gente utiliza hoje em dia principalmente técnicas de ionização à pressão atmosférica, e aí um exemplo disso é a eletrospray e a PCI, né? Que é a ionização química à pressão atmosférica. A gente vai ver elas na próxima aula, que são adequadas para uma gama ampla de compostos, principalmente biomoléculas. Ok? Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar aqui. Então, a escolha entre GCMS e LCMS vai depender das propriedades das amostras e do objetivo da análise, claro.
A GCMS é preferida para compostos voláteis e termicamente estáveis, enquanto a LCMS é a escolha ideal para compostos não voláteis e termoláveis, né, como biomoléculas complexas. Ambos os sistemas são complementares, tá? Não são competitivos, são complementares e amplamente utilizados em suas diferentes áreas de pesquisa, né? De análise. Bom, então o que se busca em um analisador? As características de cada analisador devem ser escolhidas conforme o trabalho para o qual o instrumento será utilizado, ok? Então, tais características farão variar muito o preço e a complexidade do equipamento, tá? Que varia o preço, né? Óbvio. Ninguém quer comprar então uma bazuca para matar uma formiga na cozinha, né? A gente vai ver que a gente tem equipamentos que são mais simples e oferecem um resultado que é requerido por algum grupo e outros que são mais complexos e aí eles oferecem um outro tipo de resultado e esses resultados são faz o equipamento se tornar muito mais caro, tá? É isso que a gente diz quando está dizendo que é uma bazuca para matar uma formiga. Bom, então a escolha do tipo de analisador vai depender da característica específica, né, de cada aplicação desejada. Cada analisador então possui vantagens e limitações que influenciam o preço, né? É, e aí vamos falar de algumas coisas aqui. Poder de resolução de massas. O que é poder de resolução de massas? A definição disso é a capacidade do analisador tem de separar íons com massas muito próximas. Qual a importância disso? Uma alta resolução de massas é essencial para distinguir entre dois íons com diferença mínima de razão massa-carga. Ok? Então, isso seria uma coisa mais útil para análise precisa de misturas complexas. Exatidão no valor de massa-carga. Exatidão, então, é a capacidade do analisador em fornecer um valor de massa exata com alta precisão. Tá? Vocês vão ver muitas vezes a gente falando um equipamento de alta resolução querendo se referir à exatidão. Tá? Não vem muito ao caso, mas uma coisa depende da outra. Os equipamentos de alta resolução, eles têm, por sua física, eles têm alta resolução e alta exatidão. Tá? Mas a exatidão está mais relacionada ao valor de massa exata medido com precisão. Tá? E aí depende da calibração do equipamento. Mas esses equipamentos de alta exatidão, eles também vão entregar, né, serem capazes de entregar uma análise com alta resolução. Então a gente simplesmente chama esses equipamentos de alta resolução. Né? Uma convenção aí, né, meio zelada. Bom, então essa exatidão é vital para identificar corretamente substâncias em suas formulações moleculares. Ok? Então ela garante resultados consistentes entre as análises. Um equipamento de alta exatidão é um equipamento que, se você faz uma calibração exata do equipamento, essa calibração é mantida para as próximas análises, tá? Ao nível de pelo menos 4 casas decimais. Beleza? Sensibilidade. Sensibilidade se refere à capacidade do analisador de detectar íons em baixas concentrações. Tá? Então, ela é necessária para detectar os íons em quantidades muito pequenas, minimizando então a perda de íons durante o percurso do analisador. Okay? Ampla faixa de dinâmica linear. Dinâmica linear se refere então à capacidade do analisador tem de detectar íons com uma ampla gama de concentrações, né? Íons desde íons muito diluídos com íons muito concentrados, tá? E velocidade de varredura. Velocidade de varredura se refere então à velocidade que o analisador tem de adquirir os dados e os números de pontos detectados no cromatograma. Bom, não adianta a gente ter um detector que produza alta resolução, alta exatidão, grandíssima sensibilidade, mas ele não é rápido o suficiente para detectar pelo menos 3 ou 4 ou 5 pontos de um pico cromatográfico. Se a cromatografia for feita com muita eficiência, né, os sinais forem muito finos, né, com alta resolução, a cromatografia
perfeitinha, não adianta você ligar isso no equipamento que não tem um poder de velocidade, varredura autossuficiente, ok? Então a gente vai ver que a escolha do analisador é muito importante, impacta no custo e depende da aplicação prática. Pelo quadrupolo, o analisador quadrupolo é o mais comum, né, por ser também o mais barato, e é constituído por 4 eletrodos cilíndricos organizados de forma opostas uns aos outros, e nesses eletrodos são aplicadas as tensões de potencial estático e de radiofrequência senoidal, tá? Que sob controle eles controlarão então a trajetória linear das espécies ionizadas na faixa de massa selecionada para análise, ok? Quando eu digo linear, eu digo que está indo da origem ao destino de forma linear. O movimento dos íons não é exatamente linear, o movimento acontece de forma helicoidal. Tá? Isso porque as tensões são variadas de forma oposta nas barras. Então, os íons que estão dentro da faixa de massa selecionada, eles têm suas trajetórias estabilizadas da entrada do analisador até o detector. Tá? E aqueles fora da faixa de massa selecionada, eles serão excluídos por não manterem sua trajetória estável. Então, eles vão ser ou cuspidos para fora ou vão bater nas barras e vão sumir. Ok? Então, essa trajetória ela é regida por uma equação. Essa equação é a equação de Matthew. E não é o foco desse curso, tá? A gente não vai entrar nisso. Bom, então a estrutura do quadrupolo, como é que é? São arranjos de eletrodos, tá? E são 4 barras, eletrodos cilíndricos, cujo o centro e os cantos formam como se fosse um paralelepípedo, ok? E esses eletrodos estão dispostos de modo que eles são suas voltagens estão opostas entre si, tá? Então a tensão é aplicada entre os pares de eletrodos em uma combinação de potencial estático, que é a corrente direta, e um potencial de radiofrequência senoidal, tá? Que é a corrente alternada, beleza? O que eu posso dizer mais sobre isso? Os movimentos então dos íons na direção x e y, né? Observando aí a luz do quadrupolo, é descrito pela equação de Matthew, e essa equação mostra que apenas íons dentro de uma faixa de massa específica, de razão massa-carga específica, eles poderão ser transmitidos ao longo do eixo z, que seria ao longo da trajetória adequada. Ok? Então, algumas características do quadrupolo, a gente tem que, olha a variação de voltagem do quadrupolo, o que ela faz com íon, né? Então, algumas características, vamos lá. Resolução unitária. O que eu quero dizer por unitária? Resolução unitária do quadrupolo significa dizer que você não pode confiar nos valores de massa nas casas decimais. Você só pode considerar valores unitários, tá? Não os decimais. Os valores de massa-carga, então, devem ser aceitos conforme os valores de massa atômico unitário, ou seja, o próton tem um valor de 1, o carbono tem um valor de 12, o oxigênio tem um valor de 16 Daltons. Okay? É um sistema de baixo custo, isso é uma vantagem, tá? E é uma opção econômica, que torna, então, um equipamento muito utilizado. Né? Na verdade, quase todas as massas possuem pelo menos um quadrupolo lá dentro, pelo menos para direcionar os íons. E esse gráfico aqui é um gráfico representativo da equação de Matthew. Tá? A gente não precisa chegar nele. Bom, é um equipamento de varredura rápida, tá? Ele é de alta velocidade de varredura. O que isso significa? Significa dizer que são capazes de realizar varreduras rápidas, que é uma característica chave que torna útil para a ligação de sistemas cromatográficos rápidos, tá? Como o PLC, por exemplo. Focalizadores de íons, bom, eles apresentam baixa perda de íons, tá? Então os quadrupolos funcionam bem como focalizadores de íons, resultando em baixa perda de íons durante a trajetória, tá? Então por isso é para essa qualidade, essa característica do quadrupolo que faz com que quase todos
equipamentos de massas possuam um quadrupolo dentro, beleza? E mais o que? Eles são facilmente acoplados, né? Eles permitem um acoplamento fácil numa configuração de triplo quadrupolo ou pentaquadrupolo, onde você adiciona um quadrupolo atrás do outro para fazer as análises em tandem. A gente vai entrar em tandem mais para frente, tá? E ele tolera pressões relativamente altas, pressões de 10 a 4 bar, por exemplo. A Tor, né? 10 a menos 4 Tor, desculpa. Então eles funcionam de forma eficiente a pressões relativamente altas. Isso faz com que eles sejam úteis na ligação com LCMS em fluxos altos, tá? Porque em fluxos altos ele vai ter que trabalhar em uma pressão mais alta. Quando ele está trabalhando em modo RF only, é aí que ele trabalha como focalizador de íons, tá? Isso acontece ou em célula de colisão ou reação, tá? Quando a gente está trabalhando com triplo quadrupolo, por exemplo, com tandem. Então, a escolha de um quadrupolo deve ser feita baseada nas necessidades específicas da análise, né? Como todos os analisadores. Então, considerando a resolução, que é uma resolução unitária, velocidade varredura alta e capacidade de focalização dos íons. O quadrupolo, então, principalmente o quadrupolo em tandem, como o triplo quadrupolo, ele é o equipamento de escolha para análise de quantificação. A gente vai falar isso mais para frente. Bom, já o armadilhas de íons. O analisador de Ion Trap ele é bem semelhante ao quadrupolo, só que a trajetória do Ion Trap, a trajetória dos íons dentro do Ion Trap, é uma trajetória espacial, né, geométrica, onde as espécies ionizadas ficam rodando dentro da câmara, né, que é o Ion Trap, dentro do trap. Então, os eletrodos no Ion Trap são um eletrodo anelar e dois eletrodos terminais, para limitar o movimento dos íons em um caminho cíclico, ok? Não é linear, então, é geométrico. Esse movimento também é regido pela equação de Matthew e, da mesma forma, nesses eletrodos são aplicados as tensões de potencial estático de radiofrequência senoidal, que, sob controle, controlarão então a trajetória circular das espécies ionizadas na faixa de massa selecionada para análise. Ok? Bom, novamente, se trata de um analisador de resolução unitária, ok? E é um sistema de baixo custo, é uma opção aí econômica, então tornando altamente utilizado. Permite varreduras rápidas, que é uma característica chave para ligação com os sistemas cromatográficos rápidos, e ele é facilmente acoplado com outros analisadores para sistemas em tandem, né? E aí o exemplo que a gente tem é o Ion Trap com TOF, que é um sistema interessante, que faz a filtração dos íons no Ion Trap e depois joga para o analisador de TOF, que é um analisador de alta resolução. Ok? Mais o que? Ele permite análises de tandem, mas aí a gente não pode chamar tandem no espaço, mas tandem no tempo. Ok? A gente vai falar em tandem no final da aula, mas deixa eu comentar isso agora porque o Ion Trap é chave para isso. Dentro do Ion Trap você pode fazer a seleção dos íons que vão ser fragmentados, aumentar a energia cinética dentro do trap, levando a fragmentação daqueles íons selecionados e aí analisar os íons selecionados. Isso pode ser feito N vezes até o momento que você tem íon suficiente para gerar um sinal de detecção. Okay? Então, o analisador de Ion Trap é um bom analisador para fazer fragmentações sequenciais no tempo. Okay? O analisador de tempo de voo, o famoso TOF, foi o primeiro tipo de analisador desenvolvido para instrumentos de espectrometria de massas. Neste tipo de analisadores, os TOFs, os íons são impulsionados dentro de um tubo sob vácuo,
onde são acelerados pela voltagem aplicada e pelo tempo de voo, e o tempo de voo é computado. Daí calculam-se os valores de razão massa-carga pela aplicação de uma fórmula, que é essa fórmula que tá mostrada aqui para vocês. Tá? De início, esses instrumentos eram de baixíssima resolução, por se tratarem de caminhos lineares e muito curtos. Futuramente, a inclusão de refletores, e a gente vai ver isso daqui a pouco, e outros detalhes levaram ao desenvolvimento dos TOFs modernos, que são instrumentos de alta resolução e alta acurácia. Né? Bom, então, como princípio de fundamentos, a gente tem de funcionamentos, a gente tem aí um tubo de comprimento de 1 metro, mais ou menos. Então, o analisador TOF consiste de um tubo, que esse tubo está sob vácuo, né, alto vácuo, que é mantido em alto vácuo para minimizar as colisões entre os íons e moléculas de gás que tem residual. Né? Ionização pulsada, os íons então são formados pela ionização pulsada, são acelerados durante aproximadamente 0,25 a 1 milissegundos, e essa ionização pulsada é crucial para sincronizar o tempo de voo. É como se os íons estivessem todos sendo acumulados em um lugar e de repente dá um pulso e eles são acelerados para dentro do campo de voo, certo? Essa aceleração então é aplicada, varia entre 1 a 10 kV e, e essa aceleração que acelera os íons, fazendo que adquiram velocidades proporcionais às suas massas cargas. Né? A aceleração é a mesma para todos os íons, então a variável vai ser mesmo o tempo de voo de cada íon. Certo? Dentro dos desafios iniciais, a gente tinha que os TOFs lineares eles são de baixa resolução devido à duração do pulso de ionização e a dispersão da energia cinética dos íons no campo de voo. Né? Então, se a gente aumentar esse caminho, talvez melhore a resolução, certo? Melhor do que aumentar o caminho seria colocar uma curva, porque aí íons com diferentes energias eles iriam se aprofundar mais profundamente numa curva e eles iam acabar se corrigindo, certo? Enquanto que os outros íons menores eles iriam avançar menos profundamente na curva e aí eles, né, a variação entre os íons iguais acabam se cancelando nessa curva, aumentando a resolução. A gente vai ver isso daqui a pouco mais detalhes. Aí, ó, os TOFs com refletor, que são os casos modernos de TOF. Né? Essa nova configuração dos TOFs modernos conta com refletores, né? E isso de forma prática e direta, é um refletor. Na verdade, não bate em nenhum lugar, tá? São só placas que desaceleram e aceleram de volta, com voltagens. Isso tudo é um jogo de energia de voltagens. Então, eles garantem que íons da mesma massa-carga cheguem juntos ao final do caminho de voo, porque as compensações acabam acontecendo nessa curva, né? E isso cancela as diferenças no tempo de voo de moléculas de mesma massa-carga. Então, os refletores são uma série de eletrodos onde se aplica um potencial repulsivo crescente para frear e impulsionar os íons de volta, certo? Além dos refletores, a aceleração ortogonal dos íons na entrada do caminho de voo também desempenha um papel bastante crucial na resolução final, garantindo que os íons entrem todos juntos. É a mesma ideia do pulso, certo? Então, sobre a estrutura dos refletores, eles consistem em uma série de eletrodos ou grades, né, onde se aplica um potencial repulsivo crescente, e esses eletrodos criam um campo elétrico que reflete os íons de volta no tubo de voo. Então, o tubo de voo que era de 1 metro passa a ser de 2 metros com uma curva para compensar as diferenças. Tá? E aí vocês podem ver essa diferença aqui, sendo que esses íons, os três, né, esses dois brancos e o preto, são de massa-carga igual, mas eles estão entrando diferente, mas eles são compensados na curva e acabam chegando iguais. Chegando igual no detector significa que vai ter um pico único e mais fino, né?
É, então, o que eu posso mais dizer? Sobre a aceleração ortogonal, os íons então são produzidos continuamente na fonte de ionização, permitindo que a análise seja mais eficiente e sensível, né? Então, um feixe de íons é focalizado com auxílio de lentes e quadrupolos, e às vezes até octapolos, né? Em modo RF only, que é aquele modo só de direcionamento, que ajuda então a direcionar os íons para a região de aceleração. Então, uma aceleração pulsada e ortogonal ao movimento do feixe de íons é aplicada. Essa aceleração ortogonal garante que os íons adquiram velocidades, né, ortogonais, claro, ao caminho que estava antes, que não são influenciadas pela velocidade divergente adquirida na fonte. Entendeu? Então, eles vêm com uma velocidade para um caminho ortogonal ao campo de voo, eles vêm para um quadrupolo e aí são pulsados para dentro do quadrupolo, do campo de voo, do TOF realmente. Tá? Tá, então vamos seguir em frente. Bom, as características, isso. Bom, então, dentre as características dos TOFs modernos, a gente tem que os valores de massa podem ser confiados até a terceira ou quarta casa decimal, já que eles são equipamentos de alta resolução e alta exatidão, aceitando os valores de massa atômica exatas, certo? A precisão é tal que o desvio esperado entre os valores de massa-carga experimental e o calculado para determinar a fórmula molecular fica abaixo de 5 ppm. Isso se o equipamento estiver bem calibrado, óbvio. E o TOF é o tipo de equipamento que você precisa calibrar todo dia, no começo do dia, né? Você tem uma rotina de calibração diária para poder fazer as análises do dia. É um equipamento de alta sensibilidade na detecção de íons e de baixo custo e relativamente fácil a manutenção. O TOF tem um custo então relativamente baixo e é fácil de manter, tornando-se uma opção acessível a muitos laboratórios, né? No IPPN a gente tem o TOF, mas o nosso TOF não faz a seleção para fragmentação. Mas a gente está tentando aí comprar um Orbitrap. A gente vai falar do Orbitrap daqui a pouco. Desempenho e vantagens. Bom, ele permite a análise de todos os íons formados, sem discriminar por massa-carga, proporcionando então uma visão abrangente da amostra. Ele tem alta sensibilidade, permitindo a detecção de íons em baixíssimas concentrações. Baixo custo e fácil manutenção comparado com outros analisadores de alta resolução, claro. E eles têm varreduras extremamente rápidas, o que é essencial para análise de cromatográfica rápida, certo? Eles aceitam uma ampla faixa de varredura, crucial para análise de uma variedade extensa de moléculas. O acoplamento com molde é quase que natural dele. O TOF é o único tipo de analisador que pode ser acoplado de modo eficiente com a técnica de ionização molde, ok? E bom, é uma boa relação custo-benefício quando a gente está comparando apenas analisadores de alta resolução. Tá. Bom, já que a gente está falando de resolução, vamos entrar um pouco em conceito de resolução. O que é resolução exatamente? Trata da capacidade de separar massas muito próximas. Então, a resolução de espectrometria de massas se refere à capacidade do analisador de distinguir entre duas massas com valores muito próximos. Essa, então, é a característica crítica para a análise precisa de misturas complexas. Tá? Uma alta resolução permite a separação de picos que, de outra forma, estariam sobrepostos, né? Facilitando a identificação precisa de substâncias numa amostra. A gente tem aqui os exemplos de um espectro de resolução 1700. Ainda existe uma resolução boa, mas comparado com o de 48.250, a gente vê aí um pico muito mais bem resolvido. Então, resolução não só em espectrometria de massas, tá? Mas em cromatografia também. A resolução tem a ver com a separação entre dois sinais e a finura desses dois sinais. Tá? Quanto mais fino eles são, mais eficientes em análise,
maior resolução que vai ter, você fica mais visível a separação entre os dois casos. É importante eu dizer que um espectro de alta resolução nunca vai resolver casos de isomerismo estrutural, que são casos de isóbaros. Tá? Se duas estruturas têm a mesma fórmula molecular, o valor de massa-carga vai ser exatamente o mesmo, certo? Então, um jeito de calcular a resolução é utilizando essa fórmula FWHM, que é Full Width half Maximum, que é o valor da largura de pico a meia altura. Tá? O que eu posso falar mais? Tá. Não acho que mais nada sobre isso. Um bom exemplo de resolução, de poder de resolução, a gente está separando esses dois sinais de 195.06535 do outro sinal 195.10139, né? Uma diferença aí praticamente na terceira casa decimal. Isso sim é poder de resolução, ok? Isso está representado aqui. Bom, então algumas definições importantes. A gente tem que massa nominal é o valor de massa para qualquer fórmula empírica calculada usando apenas valores inteiros da massa dos isótopos mais abundantes de cada elemento. Então, o hidrogênio tem massa nominal 1, o carbono tem massa nominal 12, o oxigênio tem massa nominal 16, certo? Esses valores inteiros facilitam cálculos rápidos e identificação de substâncias no espectro de massas. Mas claro que existe uma limitação de confiança nisso, né? Massa monoisotópica. A massa monoisotópica é o valor de massa para qualquer fórmula empírica calculada usando os valores exatos dos isótopos mais abundantes de cada elemento. Então, para cada hidrogênio da molécula, o valor não é mais 1, é 1.007825 pelo menos. Dá para ir além, mas vamos parar no 25. O carbono, a massa isotópica é 12, 12.000000, certo? Esse valor é mais preciso e crucial para as análises detalhadas e para diferenciar compostos que têm a mesma massa nominal. Tá? E existem muitos casos de massa nominal idênticas, certo? Mas menos casos de massas monoisotópicas idênticas. O que é o perfil isotópico, ou agregado isotópico, ou padrão isotópico? Certo? Em inglês vai ser isotopic pattern ou isotopic cluster. Tá? Então, o padrão isotópico se refere à distribuição dos sinais referentes a massas moleculares contendo os isótopos menos abundantes. A gente vai ver com mais detalhes isso. Mas essa análise do padrão isotópico é essencial para identificar compostos e a determinação de suas estruturas moleculares. Tá? Fornece informação sobre a presença de diferentes isótopos dentro da molécula. E aí a gente tem a massa média. Massa média é a massa de um íon ou molécula formada, calculada usando apenas a massa isotópica média. Essa média é obtida então ponderando-se a massa atômica de cada átomo com a sua abundância natural. Isso vai ser mais usado para proteínas, quando a gente tem muitos carbonos na molécula, né? E aí a gente vai ver que o perfil isotópico fica meio complicado. Está aqui um exemplo, uma figura com um exemplo de uma mesma análise em diferentes resoluções. Você vê aqui que a resolução de 500, você é incapaz de observar a distribuição isotópica. A partir de 5.000 você já vê alguma coisa, a partir de 1.000 você já vê alguma coisa, né? 5.000 é melhor. Quanto maior esse valor, maior a acurácia da relação da área sobre a curva entre os picos M, que seria um M isotópico, né? Que seria a massa isotópica, M mais 1, que seria esse pico do lado, M mais 2, M mais 3 e assim por diante. Então, aqui só uma comparação entre a massa média e massa isotópica. A massa média foi calculada aqui para uma análise de baixa resolução,
certo? Enquanto abaixo, essa massa média aqui pode ser observada mais claramente com análise de alta resolução para essa substância que tem 83 carbonos. Veja como o M mais 1 ele já começa a ser maior do que o M, né? Do que a massa monoisotópica. Isso pode se complicar muito com substâncias maiores, como proteínas e oligosacarídeos, polissacarídeos, enfim. Então, um pouco mais sobre o conceito de perfil isotópico. Cada substância ou cada fórmula molecular apresenta um perfil isotópico específico. Tá? Melhor do que cada substância seria dizer cada fórmula molecular apresenta um perfil isotópico específico. Isso é devido à distribuição natural dos isótopos menos abundantes. Esse perfil isotópico é único e reflete a presença de diferentes isótopos de uma molécula. Ok? Por exemplo, a presença de um átomo de carbono 13 na estrutura de um conjunto de moléculas será refletida na intensidade do sinal M mais 1, tá? De um espectro de massas. Da mesma forma, se houver 2 carbonos 13, isso será refletido no sinal M mais 2. E 3 carbono 13 será refletido no sinal M mais 3. O perfil isotópico oferece então informações valiosas sobre a composição elementar e a estrutura molecular dessas substâncias. Isso é observado através dos sinais M mais 1, M mais 2 e M mais 3 e assim por diante. Cada representa a adição de um ou mais átomos do isótopo mais pesado, do carbono. Tá? Isso porque ele é o que mais contribui, tá? Nesse caso. Então, o M, que seria o monoisotópico, ele representa uma situação onde não há nenhum carbono 13 na molécula. Claro que isso é mais ou menos provável dependendo da quantidade de carbonos que você tem. Se você tem poucos carbonos, é mais provável que você tenha poucos carbono 13. Mas à medida que você cresce a quantidade de carbonos, você cresce também a probabilidade de ter algum carbono 13 ali dentro. Lembrando que carbono 13 tem uma abundância relativa de 1,1, né? Frente ao carbono 12, que é 99,9, certo? Então, a intensidade relativa do sinal M mais 1, ela reflete essa abundância relativa do carbono 13 e a quantidade de carbonos que você tem na molécula. Aqui um exemplo que eu simulei aqui, uma estrutura impossível, né, que é só um carbono, mas só para a gente ver. O carbono 13, o sinal aqui de 100%, e o sinal que seria o carbono 12, que seria esse sinal de 100%, e o carbono 13, aqui ele soma como, ele está dando 13 e 14 aqui, porque é um M protonado, né, que seria um M mais H. Mas aí o sinal M mais 1, que seria esse, ele tem a intensidade de 1,09. Tá? À medida que eu aumento o número de carbonos, essa intensidade do M mais 1 vai aumentando. De repente vai aparecendo o M mais 2 também, porque passa a ser mais provável você ter também moléculas com dois carbonos. Aqui uma situação com 50 carbonos, você vê uma distribuição isotópica até o M mais 5 quase. Mas aí você pega uma proteína com 500 carbonos e você vê uma situação dessa, onde o monoisotópico acaba sumindo. Isso por quê? Porque é pouquíssimo provável que você vai ter nessa estrutura nenhum carbono 13, certo? É mais provável que tenha alguns. É por isso que aparece esse perfil mais complicado. Bom, aqui uma tabela sobre os isótopos, né? A gente tem aí o hidrogênio com o isótopo próton com o isótopo 1, uma abundância de 99,9%, carbono 12 por 13 de 98,9, não 99,9, e o carbono 13 com 1,1 e assim por diante. Ok? É bom ter pelo menos esses três números na cabeça. Carbono, hidrogênio e nitrogênio. Oxigênio também é bom às vezes, mas para casos mais específicos. Bom, sobre o conceito de exatidão, então, né, e que seria o mesmo de acurácia,
Essa acurácia de massa é representada pelo desvio da massa experimental da massa calculada, né, para determinada fórmula molecular, certo? Esse desvio, então, é multiplicado por 1.000.000 e expresso em parte por milhão. É um valor adimensional, tá? Parte por milhão não é unidade. É só uma determinação para você não ficar falando em números tipo por volta de 1.000.000. Então, você, quer dizer, que sejam fração de 1.000.000, 0,00000 alguma coisa. Então, você simplesmente multiplica por 10 a sexta e chama de parte por milhão. Então, o desvio de massa você calcula dessa fórmula e toda hora que você reporta os seus dados de alta resolução, você precisa colocar qual o valor do erro, que é esse desvio, que é calculado com essa fórmula aí, que é o erro experimental que você mediu, menos o erro exato, que é o valor esperado para determinada fórmula molecular, dividido por esse erro exato calculado pela fórmula molecular esperada, vezes 1.000.000. Certo? E aí esse valor tem que ser abaixo, é mais indicado que seja abaixo de 5 ppm, a gente aceita até uns 15, 20, dependendo da situação. Mas aí quando você for reportar seu dado de alta resolução, você coloca lá, foi encontrado o sinal em m/z tantos Daltons para a fórmula molecular tal, entre parênteses, erro tal calculado para a fórmula molecular tal, em ppm. Ok? Bom, então, mantendo em mente essas qualidades, né, essas especificações, vamos avaliar então a capacidade prática deles em definir a fórmula molecular em diferentes situações. Como exemplo, vamos considerar então uma massa em torno de 400 Daltons. O analisador do tipo Orbitrap, que é um analisador de alta resolução, que a gente ainda vai falar dele, mas bastante mais caro que o TOF, tá? Ele é capaz de produzir dados com desvio de menos de 3 ppm, resultando então em cerca de 7, cadê? De 7 fórmulas moleculares possíveis. Já um analisador de ICE-FT, que é o mais caro do mercado, ele vai ser capaz de produzir desvios com menores do que 0,1 ppm, tá? E levará a fórmula molecular, uma única fórmula molecular possível. Vamos lembrar que o ICR é bastante mais caro que o Orbitrap, que é bastante mais caro que o TOF. Tá? Agora, considerando não apenas o valor de massa-carga apenas, mas também o perfil isotópico com uma acurácia de pelo menos 2%, um instrumento capaz de produzir resultados com desvio padrão de 3 ppm levará a uma única fórmula molecular, que seria um equipamento do tipo TOF bem calibrado ou um Orbitrap, certo? Então é importante considerar os dados que são produzidos por cada análise, não apenas o valor de massa, mas também o padrão isotópico. E existem meios de comparar padrão isotópico experimental com padrão isotópico calculado para cada fórmula molecular. E aí você sobrepõe e tem um valor de similaridade entre os dois padrões perfis isotópicos para chegar a um resultado único de acurácia. Bom, partindo então para o analisador de ressonância ciclotrônica de íons, esse é o mais caro e de mais alta resolução e exatidão que temos disponíveis hoje em dia. Ele funciona com uma característica similar ao ion trap, por se tratar de uma trajetória geométricas circulares, mas essas são mantidas instáveis por meio de um magneto supercondutor. Seria um magneto supercondutor como no RMN, né? Variando aí de 3 a 7 Tesla, certo? Bom, então a célula onde ocorre a ressonância ciclotrônica, ela é posicionada no centro de um ímã supercondutor, né, que é esse magneto, com um campo magnético de aproximadamente aí 3 a 7 Tesla, depende do equipamento. Tá? Então os íons formados dentro da célula, os íons que são formados e empurrados para dentro da célula ou ali injetados, né, eles se movem em uma trajetória circular perpendicular ao eixo do campo magnético. Tá? A gente pode chamar esse campo magnético de B0, da mesma forma que a gente chama na
ressonância. Não adianta botar o 0 porque não vai ter um outro campo, mas é só B, tá? Então, a frequência angular dos íons, ou frequência de ressonância ciclotrônica, né, dado por esse WC, ela é proporcional à intensidade do campo magnético, B, e à razão massa-carga. Daí, a possibilidade de se medir a razão massa-carga através desse cálculo. Certo? Então, após poucas rotações dentro da célula, os íons que absorveram energia começam a se movimentar de forma sincronizada. Essa oscilação sincronizada é captada pelos eletrodos receptores, que estão então posicionados acima ou abaixo da célula, certo? Essa oscilação ciclotrônica dos íons, então, ela produz uma corrente nos eletrodos com uma frequência igual a WC. O espectro de massas é obtido aplicando uma transformada de Fourier aos sinais coletados. Esses sinais estariam dentro de um domínio de tempo, certo? A transformada de Fourier serve para transformar dados em frequência de tempo em frequência em dado de frequência, de fato, certo? Em uma dimensão de tempo e uma dimensão de frequência. E aí, convertendo essas frequências às correntes das correntes induzidas em um espectro de massas. Tá? Então, o espectro de massas é o resultado dessa transformada de Fourier e um cálculo para converter essas frequências, né, WC, no valor de massa-carga. Bom, então o princípio básico do ICRFT é um aprisionamento de íons em um campo magnético ou elétrico, seguido pela medição das frequências de ressonância ciclotrônica, certo? Então a análise dessas frequências permite então caracterizar a massa dos íons, resultando em um espectro de massas com altíssima resolução, certo? O que eu posso dizer mais agora? Beleza. Então, algumas características aí do ICRFT. Então, esse analisador é conhecido por sua altíssima resolução e exatidão, proporcionando dados com erros abaixo de 1 ppm e altíssima sensibilidade. Tá? Então, a resolução do FTMS, de novo, depende da força do campo magnético e tende a diminuir com o aumento da a massa-carga, mas mesmo assim permanecendo muito alta. Okay? Sensibilidade, ele é capaz de detectar sinais a partir de 10 a 11 íons oscilando simultaneamente, isso é muito pouco, ok? É um equipamento de alto custo e de difícil manutenção, até porque utiliza íon supercondutor. Íon supercondutor precisam ser alimentados de hélio, tá? Para manter a temperatura baixa, temperatura criogênica. A operação dele, por se tratar de um ion trap, né, de um tipo de trap, ele permite a aquisição de dados de fragmentação em tandas sequenciais até o momento que você deixa de ter íons lá dentro, ok? As condições de operação, eles operam a altíssimo vácuo, e isso nunca é tão fácil de atingir, nem de segurar, então isso é um custo de manutenção também. E ele é ideal para análise detalhada de compostos muito complexos, incluindo grandes biomoléculas como proteínas e ácidos nucleicos. Eles são amplamente utilizados em pesquisa de proteômica, metabolômica e química de materiais. A gente vai ver mais à frente que essa altíssima resolução permite a gente detectar o que a gente vai chamar de perfil isotópico fino, né? Que é uma coisa que nem sempre a gente usa, mas nos permite ter uma qualidade ainda melhor da definição da fórmula molecular. Bom, está aqui, conceito de perfil isotópico fino. Então, devido à altíssima resolução do ICRFT, é possível obter perfil isotópico fino de cada um dos sinais, certo? Indicando a quantidade de átomos como carbono, enxofre, oxigênio e outros na fórmula molecular. Então, enquanto o perfil isotópico normal que a gente falou até agora, ele nos permite ver o M+1, que seria relacionado ao carbono 13, o perfil isotópico fino nos dá a informação de nitrogênio, de enxofre, do carbono 13, óbvio, mas de oxigênio também. E aí isso nos permite afunilar a definição da fórmula molecular que a gente está trabalhando, ok?
Esse é um ganho também tremendo nessa exatidão, né, de se encontrar apenas uma fórmula molecular para cada pico. Bom, então tá aqui um videozinho sobre o FTICR que eu coletei nesse site da NC State University. Bom, aí o processo de dessolvatação, criação do íon, vai para dentro do massas. O massas ele é direcionado por quadrupolos, como a gente já comentou, fica aprisionado e ele é pulsado para dentro do, do FTICR, do FTICR. Aí. E aí a gente vai ver a ressonância ciclotrônica acontecendo. Em algum momento existe uma separação da frequência do movimento, né, da trajetória. Assim, cada íon com razão de massa-carga ele vai ter uma trajetória diferente, ele vai ter uma ressonância ciclotrônica diferente. E a medição dessa frequência é medida numa dimensão de tempo, e a transformada de Fourier ela converte isso a um espectro de massas em frequência que é convertido à razão massa-carga. Vamos para o analisador chamado Orbitrap, que é o nosso desejo por enquanto. Bom, o Orbitrap foi desenvolvido por volta de 2005, né, por Alexander Makarov, e desde então se tornou uma tecnologia amplamente utilizada em espectrometria de massas devido às suas vantagens que são únicas. Okay? Ele é um analisador do tipo Ion Trap, com uma vantagem significativa que é o alto ganho em resolução. Então ele é composto por 3 eletrodos, sendo que um eletrodo central é do tipo espinha e segura os outros 2 eletrodos, formando uma câmara de aprisionamento. Tá? A configuração dos eletrodos cria uma distribuição de potencial quadrático logarítmica e que é essencial para o funcionamento do Orbitrap. Tá? E aí os íons que entram no Orbitrap eles executam um movimento rotacional em torno daquele eletrodo central com uma frequência de rotação que a gente chama de ômega e um movimento axial oscilatório ao longo do mesmo eixo. Okay? Então esse movimento produz um sinal de frequência diretamente relacionado à massa do íon. Né? Vocês já devem ter entendido que esse sinal de frequência no domínio de tempo ele é depois convertido a domínio de frequência por uma transformada de Fourier. Tá? E aí a partir desse resultado de frequência que a gente chega à massa dos íons. Tá? Como vantagem principal, ele é de alta resolução, permite separação precisa dos íons, então, de massa muito próximas e com alta acurácia, certo? Então, como algumas características, a gente tem a alta resolução, podendo chegar a altíssima resolução, tá? Mas aí depende de como se usa também, permitindo separar então massas de íons que são muito próximas. Detecção de íons com alta sensibilidade, ok? Ele tem um custo de manutenção alto, mas ainda não é tão alto quanto o ICR, porque ele não precisa de hélio para manter o magneto supercondutor, tá? Mas a manutenção dele é difícil e é carinha. E como é um equipamento que só é vendido pela Termo, tem essa propriety aí, né? Que só eles são exclusivos para mexer nele ou para ter esse tipo de equipamento. Então ele ainda torna isso muito caro. Tá? Ele é atualmente para nossas aplicações o melhor instrumento. Tá? Ele nos oferece uma possibilidade de estudo não alvo, né? Muito boa, com alta resolução, baixíssima sensibilidade e alta acurácia.
Bom, aqui um vídeo. This is a hybrid instrument, mass spectrometer from Thermo Fisher Scientific. It's called Q-Exactive Plus. This is showing the schematic of the design of the instrument with the front end source as lens, injection flattopole for ion cleaning up the ions, quadrupole mass filter for ion selection, with an HCD collision cell and an Orbitrap in the back for detection. In the full scan mode, ions are produced at the source. They are captured and focused for effective ion transmission using a variety of lenses. Uncharged neutral species at this point are filtered out using the bent flattopole. And since this is a full scan MS1 analysis, all ions are passed through the quadrupole, collected into packets in the C-trap, stabilized, and sent to the Orbitrap for detection. In the Orbitrap, ions are trapped in an orbital motion where the frequency of rotation is related to the mass-to-charge ratio. Therefore, ions with different mass-to-charge ratios will have different frequencies of oscillation. Now, this will be an MS-MS analysis or tandem mass spectrometry. Once again, ions are produced at the source. They are then captured and focused for effective transmission. Uncharged neutral species at this point are filtered out, and only ions of interest are being selected, in this case being the orange ions. These are then sent into the collision cell for collision-induced fragmentation into fragment or product ions. Fragment ions are then collected into packets in the C-trap. They are stabilized and sent to the Orbitrap for detection. In the Orbitrap, once again, ions are trapped in an orbital motion where the frequency of rotation is related to the mass-to-charge ratio of the ion. Following Fourier transform, fragment ions with different mass-to-charge ratios will have different frequencies of oscillation. As this scan is completed, another set of ions are selected for subsequent fragmentation in the collision cell and detection in the Orbitrap. This process occurs for all ions that are to be fragmented over and over again. E aqui uma comparação entre os analisadores que a gente viu até agora. Tá? A gente em resolução, a gente tem os analisadores TOF, Orbitrap e ICR como sendo os de alta resolução. O de setor magnético, né, que é esse segundo aqui, Sector, a gente ignora ele porque ele não é mais produzido, não é mais vendido. A gente tinha um desse do IPPN há anos atrás, ele ficou muito tempo parado, mas não vale a pena nem citar ele. Bom, estudem essa tabela, tentem entender cada uma das classificações, cada uma das vantagens e desvantagens e entendam o que significa cada coisa. Tá? Principalmente a parte de quantificação e a ligação com o sistema cromatográfico. Bom, vamos falar um pouco agora sobre espectrometria de massa sequencial. Tandem. Tandem é o nome dessa bicicleta aí que tem dois selinhos, né? Que aí as pessoas pedalam juntas. Bom, no caso da espectrometria de massas, esse tandem vem do fato de você estar conectando um analisador, né, em outro e aí abrindo a possibilidade de fazer dois tipos de análise diferentes dentro do massas, ok? Então, a grande popularidade do espectrômetro de massas sequenciais começou com o surgimento dos instrumentos do tipo triplo quadrupolo, e isso lá em 1978, por ali. Esses instrumentos então são conhecidos como tandem, pois apresentam dois ou mais analisadores em sequência, né, que podem ser do mesmo tipo ou de tipos diferentes. Aí, quando é de tipo diferente, a gente chama de híbridos, ok?
Então, esses equipamentos utilizam diferentes analisadores dispostos em sequência. Exemplos incluem o triplo quadrupolo, que é um quadrupolo seguido de um quadrupolo seguido de um quadrupolo, e eu tenho um sistema desse desmontado aqui na sala para quem quiser ver. E um outro exemplo também fantástico é o QTOF, que seria um analisador de quadrupolo seguido de um tipo, tempo de voo, né? Lembra das qualidades, vantagens e desvantagens de cada um dos analisadores. No caso do quadrupolo com TOF, por exemplo, o quadrupolo é de baixa resolução, mas o TOF é de alta resolução. Então a análise sai com alta resolução. Tá? Então, nesses íons, o íon precursor é selecionado em um primeiro analisador. Ele pode ser fragmentado em uma célula intermediária, que a gente vai chamar de célula de colisão. E aí podem existir vários modelos dessa célula de colisão, ok? E os íons produtos podem ser analisados no segundo analisador. E aí eles podem ser selecionados também, ou não, podem ser só analisados como varredura, certo? Esses seriam então os equipamentos de espectrometria de massas sequenciais no espaço, onde você tem diversos analisadores juntos. A gente pode também classificar um outro tipo de sequência de equipamento sequencial, que é de, os equipamentos de espectrometria de massa sequencial no tempo. E aí esses utilizam analisadores do tipo Ion Trap, que permitem então trajetórias geométricas circulares dos íons, selecionando. Aí você faz a seleção dos íons específicos dentro daquela mesma câmara e a fragmentação ocorre também dentro daquela mesma câmara, ok? Isso pode ser feito no Ion Trap ou no ICR. Uma coisa interessante é que você pode ter um Ion Trap ainda ligado num TOF, né? Que aí você faz essa fragmentação sequencial no tempo, mas analisa com alta resolução, alta exatidão no TOF. Ok? Quando a gente está falando de MS e aí tem um N, né, lá sobrescrito, que às vezes é um 2 sobrescrito, aí significa que tem um MS ligado a um MS. O N significa que você vai ter N estágios de análise de massas, ou N estágios de fragmentação. Isso para estudos de polímeros, né, é fantástico, porque você pode ir fragmentando aos poucos a sua estrutura e aí observando os monômeros saírem aos poucos, ok? Isso é muito útil para elucidação estrutural, para proteômica e também é útil para metabolômica na parte de identificação de substâncias, ok? Aí a gente tem aqui, vamos dar um exemplo, então, dessa ativação da fragmentação, né? Colisional. O que eu preciso falar aqui? Bom, um exemplo, aqui eu mostro alguns exemplos, né? Um exemplo, no caso, essa primeira figura, onde eu estou só observando o espectro de fragmentação de uma substância que foi selecionada. Então, entra um íon, né? Representa um íon, não é um íon só, mas é um pool do mesmo íon que é filtrado em Q1, fragmenta em Q2, esse Q2 então vai ser a célula de colisão, e aí no Q3 você não filtra nada, você só deixa passar todo o seu range de massas para poder observar quais são os fragmentos daquele pico. Existe outra situação que você quer ver um fragmento específico de um íon. Então você seleciona o íon de entrada, fragmenta em Q2 e aí você seleciona o determinado fragmento em Q3 também. Você pode selecionar não apenas um, mas alguns fragmentos em Q3. Tá? Quando você seleciona só um em Q3, a gente chama esse experimento de Single Product Monitoring, né? Que você está selecionando, você está monitorando um íon produto. Quando no primeiro caso você está vendo o íons produtos, né, varredura dos íons produtos, quando você seleciona mais de um íon no Q3, para variar do single product ion monitoring, você tem um multiple product ion monitoring. E isso é muito utilizado na quantificação, tá? Porque você pode pensar na quantificação como você quer diminuir
com o objetivo de você diminuir o limite de detecção, que tem a ver com a disparidade entre o tamanho do pico e o tamanho da linha de base, você quer diminuir a probabilidade de ter coisa chegando no detector que não seja a sua substância de interesse. Então, você seleciona a sua substância de interesse, fragmenta ela e seleciona 2 ou 3 fragmentos dela. É muito pouco provável que outras substâncias da mesma mistura, naquela mistura, tenham a mesma massa e os mesmos fragmentos. Entendeu? E isso acaba aumentando o limite de detecção, diminuindo o limite de detecção, porque você diminui a probabilidade de ter linha de base, certo? De ter ruídos. Bom, então você tem essa possibilidade de fazer o Product Ion Scan, que é a varredura de íon produto, que seria aquele primeiro exemplo, né? Varredura de íon precursor, né? Você pode ter esse caso consiste então na escolha de um íon produto para determinar a origem desse íon produto. Então você vai observando o íon produto e monitora quem produz aquele íon produto, certo? Você tem uma varredura de perda, possibilidade de fazer uma varredura de perda neutra, e aí você está vendo fragmentos, mas você não está muito preocupado com o fragmento, mas você está preocupado com a perda de um fragmento e essa perda ser neutra. A gente vai ver lá em fragmentação que perdas neutras são fragmentações que são favorecidas. Então, os íons resultados de perda neutra são, em geral, bastante intensos. Ou aí o monitoramento de reações selecionadas ou de múltiplas reações, que são os casos que eu falei, SRM e MRM, tá? Que são os métodos de escolha para quantificação. E esses métodos de escolha para quantificação são muito bem utilizados no equipamento de triplo quadrupolo. Veja que o triplo quadrupolo é de baixa resolução, mas o triplo quadrupolo também é um equipamento de escolha para quantificação, por causa dessa possibilidade de fazer muito rapidamente esse experimento de MRM. Ok? Bom, aqui alguns exemplos de uns esquemas. Então vocês podem observar aí um QTOF e um QOrbtrap, né? Onde no QOrbtrap a célula de colisão é essa HCD, e aqui no triplo quadrupolo está esquematizado como sendo o Q2. O triplo quadrupolo não, no QTOF. Ok? Ambos são exemplos de analisadores em sequência tandem, né? Só que híbridos de alta resolução. Ok? Bom, e aí a gente tem esse experimento em DDA, tá? Esse modo de aquisição em DDA. Existem vários tipos de modo de aquisição, tá? Esse DDA é o que a gente usa para fazer untarget de uma forma mais simples e selecionada. Então, tem vários parâmetros que eu não vou explicar para vocês, mas eu vou dar alguns exemplos que servem de apoio para entender o que significa o Data Dependent Analysis, certo? Esse seria o caso de, a todo momento, o massa está detectando o que sai de um influxo, né? Vamos dizer que a gente está trabalhando com cromatografia, um LC-MS-MS, em tandem, e a gente tem a possibilidade de fazer um experimento do tipo DDA. Nesse experimento, ele vai primeiro fazer um espectro de MS1, tá? Sem fragmentação nenhuma, vai olhar o espectro, a gente chama esse espectro de espectro survey, né? E aí você tem algumas opções para dar para ele. Isso você já seta no começo, né, do experimento. Mas digamos que a gente quer pegar os 5 ou 6 ou 3 sinais de mais alta intensidade e fragmentar eles, certo? Então, automaticamente o computador vai fazer um espectro de MS1,
vai ver quem são os, sei lá, 5 de mais alta intensidade, vai selecionar o de mais alta, fragmentar, te dá o espectro de massa de fragmentação daquele primeiro selecionado que é o mais intenso, depois o segundo mais intenso, depois o terceiro mais intenso, quarto e quinto mais intenso. Depois ele volta para fazer um MS1 de novo e aí ele segue essa sequência, né? Ele segue esse ciclo de análise. Então a gente tem um espectro survey, que é o MS1, e os espectros de MS2, que são os espectros de fragmentação de cada um dos sinais que foram selecionados. E aí, à medida que o tempo de retenção vai passando na sua separação cromatográfica, esses pontos vão sendo adquiridos. Observa uma coisa, e a gente vai, acho que no próximo slide, falar disso, mas observa uma coisa. O equipamento precisa de um tempo para adquirir o MS1, depois, se você optou por, digamos, 3 para facilitar, 3 picos mais intensos para selecionar, ele tem que ver o MS1, selecionar o mais intenso, fazer o espectro, selecionar o segundo mais intenso, fazer o espectro, selecionar o terceiro mais intenso e fazer um outro espectro. Depois fazer outro MS1. Isso é um ciclo, isso demanda tempo. Por isso que eu não estou falando para escolher 10. Você pode escolher 10, mas aí vai demorar tanto tempo que é possível que o seu pico cromatográfico passe e você nem veja. Ok? Porque ele está ocupado selecionando um íon que ele já selecionou no começo do ciclo. Isso é importante de ser dito e importante de ter sido mantido em mente. Tá aí o conceito de ciclo. Então você tem um MS1 e aí você seleciona e adquire os MS2. Beleza. Depois o MS1 de novo. E aí já é outro ponto. Né? E assim você pode ir formando os picos. Mas observe que tem muito mais íon no espectro de MS1 do que no espectro de MS2. Óbvio, porque ele pegou só um dos íons do MS1 e selecionou para fragmentar, certo? Então a intensidade dos MS2, dos sinais de MS2, são muito mais baixas do que os sinais de MS1, ok? Isso tem que ser mantido em mente. Isso custa um tempo para fazer, então não é todo equipamento que você pode selecionar muitos picos, e isso vai depender também da largura do pico cromatográfico. Tudo isso tem que ser otimizado no primeiro momento de análise. Né? Principalmente se você tem um estudo tipo metabolômica, ou comparação, que você tem diversas réplicas, você tem um batch de 50 amostras, você precisa que o método esteja devidamente otimizado, né? Para não correr risco de analisar 50 amostras com um método que não serve para o que presta, para o que é querido. Ok? Já comentei sobre isso, mas só para mostrar direitinho, o Total Ion Chromatogram, que é o TIC, né, ele é o resultado da resposta do detector a todos os íons que chegam. Tá? Então, o Total Ion é exatamente o que ele diz. Né? Todos os íons que chegam, ele marca com uma certa intensidade. E desenha um cromatograma com isso. O Extracted Ion Chromatogram, ele é o cromatograma desenhado com apenas a massa que foi selecionada. Tá? É um intervalo, mas há apenas a massa que foi selecionada. Observa então a linha de base ou a intensidade de outros picos menores que existem, a diferença que existe entre o Total Ion Chromatogram, o TIC e o Extracted Chromatogram, que pode chamar de SIC, né, de Selected Ion Chromatogram, SIC. Tá? Você já observa que esses dois picos aqui, eles já estão tipo mais altos em relação à linha de base, certo? Mas quando a gente processa os dados e a gente considera também os espectros de fragmentação, eu chego a um momento que eu não tenho nada, eu só tenho a integração do pico. Essa integração do pico eu posso converter isso, que já está convertido na verdade, por isso que está plotado assim, como uma linha, que vai ser um número que se refere ao dado de massa, ao valor de m barra z com o valor de tempo de retenção, no caso, porque é um LCMS, nesse caso desse exemplo, e isso para essa amostra tem um determinado valor, que é a área sobre a curva. Ok? Então eu não tenho mais linha de base, não tenho mais cromatograma, não tenho mais nada, só tenho um valor. Ok? É por isso que a gente processa os dados.
Processamento de dados eu vou deixar para falar de outra aula, porque faz parte de outra disciplina. Eu posso fazer um apanhado aqui, mas eu acho até que eu já gravei esse tipo de coisa, por causa do outro artigo, né? Bom, então acho que é isso. Ó, tá aqui, só tem o pico, exatamente. Tá? Aqui um outro exemplo do mesmo objetivo. No próximo slide vai ter só uma sugestão de leitura e assistir alguma coisa. E é isso aí, obrigado.